Fala pessoal do YouTube, tudo jóia? Tudo bem com vocês? É o seguinte, eu tô aqui com esse equipamento aqui em cima da mesa para mostrar para vocês quais são os passos para você fazer uma soldagem de boa qualidade. Então esse vídeo aqui vai ser mais que um aulão, então eu vou estar dividindo ele em quantas partes for necessário para poder mostrar para vocês o que eu aprendi e o que você deve comprar e como deve proceder para você começar o seu hobby na área da soldagem. Eu não digo que é uma profissão, pode até ser que seja uma profissão, mas é mais uma aprendizagem aí para vocês aí na parte da soldagem, tá bom? Olha só, vou estar mostrando para vocês o que é necessário logo de cara para você começar a soldar. Olha só, antes de comprar a máquina de solda, antes de tudo, primeiro, uma esmerilhadeira de uma marca boa, né? Igual essa daqui, a Bosch, é o modelo profissional mais simples, GWS 615, aqui é a largura do disco. Olha aí. Então essa daqui aceita apenas disco de 4,5 polegadas. Tem umas que vão até 5, mas em geral você encontra apenas 4,5 polegadas, tá certo? É uma trena para você estar medindo. Essa aqui é Start, pode comprar, uma marca muito boa. Aí, ó, tá 0 bala, eu comprei ela esses tempos para trás. Um marcador permanente para você riscar o metal. Nesse espaço teria que estar um esquadro. Dê a opção do esquadro para essa marca também, tá, gente? A Starrett é uma marca muito boa, já tem um bom tempo no mercado. Os discos de corte, se vocês quiserem, podem comprar da Starrett ou Makita ou Stanley. É importante que ele esteja escrito aço inox, corte de metais barra aço inox, porque ele vai aturar muito mais tempo no aço carbono, tá certo? No mínimo, uma esmerilhadeira de no mínimo 670 watts, viu? Eu recomendo uma de 1.200 watts desse tamanho, aqui de 4,5 até 5 polegadas. Porque uma esmerilhadeira, além dela ser muito potente, ela vai vibrar muito. Existe um modelo da Bosch de 1.200. É uma ótima esmerilhadeira, um bom custo-benefício. E dá para vocês iniciar na solda já com a máquina melhor. Essa daqui você precisa apertar aqui. A outra da Bosch não precisa, você só aperta uma alavanca para baixo, faz o giro do disco na posição que você quer, muito mais fácil e prático. Então, disco de corte, esse daqui você pode comprar uns 10, uns 12, vai durar bastante tempo. Não sei o prazo de validade, se tem prazo de validade determinado, tá? Mas isso daí eu tenho que pesquisar depois. Esse daqui tem prazo de validade, sim. E o prazo de validade dele é 1 ano. Esse daqui vocês podem comprar 2 no máximo. Não precisa mais que isso. Se você for soldar pouco, compra um. É um disco bem agressivo. Esse aqui é o disco de desbaste. Geralmente você vai gostar mais desse do que do disco flap, tá certo? Esse daqui é necessário. Todos esses daqui são necessários ter, mas esse aqui é o mais importante. Esse é um disco de limpeza, tá vendo? Tem que ser compatível com a esmerilhadeira, tá, pessoal?
Eu vou colocar aqui um pouco mais perto para vocês dar uma olhada item a item, tá certo? Porque o celular consegue focar melhor. Só um minuto. Aqui no caso, esse daqui, tá vendo? Esse aqui é feito na China, né? Ele tá dizendo, olha lá, ó, rotação, esse símbolo bem aqui. Deixa eu ver se vai dar uma focada, isso. Máxima, olha lá, 12.500 RPM. Quando vocês comprar uma esmerilhadeira, vocês têm que estar de olho nisso. Não utilize nenhum disco maior, que é apenas para 8.000 RPM, ou 9 por aí. Essa esmerilhadeira chega a 9.000 RPM. Mas não recomendo de forma alguma que vocês utilizem um disco maior, porque ela vai começar a tremer assim na hora. Não, isso não dá certo, não funciona. E tem que ter rosca M14, que é esse parafuso aqui. Se não tiver, gente, não coloca, porque é disco de desbaste para esmeril. Já aconteceu comigo, comprei errado, tive que trocar, paguei a diferença na loja lá. Então é preciso ficar atento a isso. Essa escova é para uma remoção de limpeza mais pesada, tanto seja de concreto no metal ou de ferrugem, uma ferrugem mais pesada, onde você precisa fazer o uso. Ela vibra muito e você tem que segurar com bastante firmeza, não é apertar, segurar com força. Você tem que segurar com bastante firmeza e deixar a máquina apenas o peso da máquina trabalhar em cima do metal que você quer que lixe, entendeu? E você tem que deixar o metal bem apoiado e firme, porque ela faz bastante vibração e dependendo do jeito, você tem que usar todos os EPI para poder estar trabalhando com esse disco. O avental de raspa é fundamental para se trabalhar com esse tipo de escova rotativa para limpeza de serviço pesado, certo? Eu vou pegar uma outra escova rotativa e vou mostrar para vocês. Essa daqui já é menos agressiva que essa daqui, por ela não ser trançada. O que acontece? Isso daqui você vai usar para limpar solda. Ou você pode usar essa daqui também, fazer uma limpeza mais pesada para tirar a borra da solda no processo de eletrodo revestido ou no processo MIG-MAG. O nome correto não é processo MIG-MAG, tem um nome certo para quem solda em arame tubular ou arame maciço, né? Mas cada processo de soldagem tem um nome certo para ele. Entendeu? Eu só tô aqui falando por alto o que é mais conhecido popularmente, tá certo? Esse daqui também, olha lá, rosca M14, rotação máxima 12.500. Na sua máquina vem falando a rotação máxima. Esse daqui você geralmente trabalha assim ou assim. É necessário para esse tipo de disco 2 EPI fundamental. O conjunto, né, na verdade. Eu vou estar mostrando para vocês. Mas primeiro eu vou estar mostrando aqui a rotação máxima da sua máquina. Ela vem escrito, discriminada aqui, ó. Aqui. Diâmetro do disco 115 milímetros, ou seja, 4,5, né? Que a gente conhece. Número 11.000 rotações por minuto, rosca M14. Então, se você viu que aqui esse parafuso é rosca M14, tá vendo? M14 vezes 2.
E é 11.000 RPM, aqui vai até 12.000, 12.500. Então você pode estar colocando na sua esmerilhadeira, tá certo? Não ultrapasse muito o tamanho do diâmetro do disco, porque ela vai começar a vibrar. Ah, vou colocar de esmeril. Muita gente faz isso. Eu não recomendo que faça isso. Esmerilhadeira é uma coisa muito perigosa, uma máquina muito perigosa, que se você bobear, você se acidenta rapidamente. Deve ser utilizado abafador, tanto seja auricular, aqueles que vai dentro do ouvido, ou esses abafador externo. Esses daqui são bem bons, é da 3M, um ótimo abafador. Quando você for fazer a limpeza das peças, corte, óculos de proteção, é importantíssimo esse item aqui, porque esse aqui voa fagulha, voa trem no seu olho. E se você perder a visão, já era, acabou solda para você. Essa luva, ela é indicada uma luva anticorte. Ela é indicada para dar aperto, para segurar aqui e dar aperto nesse tipo de disco. Você pode ser substituída? Pode, mas a correta é essa daqui, tá certo? Luvas anticorte. Pode ser substituída por essas luvas, ok? Nunca trabalhar com esmerilhadeira usando camisa de manga. Tem que estar assim, ó, gente, ó. Gola polo ou uma camiseta normal. Porque pode vir enroscar a manga aqui. Isso já tem a proteção, já não é à toa. Pode enroscar no disco e pode levar a sua mão junto na linha de corte, entendeu? Então não é recomendado trabalhar com camiseta de manga longa, tá certo? Agora para processo de soldagem. E quando você estiver utilizando, vocês usem isso, avental de raspa na esmerilhadeira. Esse daqui eu fiz uma adaptação, porque como o peso dele fica todo aqui no pescoço, então começa a doer. Aí eu fiz tipo aquele negócio suspensório aqui atrás. Tá vendo? Guardar aqui. Parece bobagem, mas vai lixar. Usa essa máscara. Por quê? Esse disco em contato com o metal, esse daqui e esses outros soltam uma poeira. Esse existe uma poeira própria do disco, que já é do disco, e esse daqui também. Ainda mais a poeira do metal que você está cortando. E mais a poeira desse daqui. Isso tudo prejudica muito a sua saúde. E se você for trabalhar o dia inteiro, ou que seja um pouco, utilize essa máscara, gente. Isso aqui é muito bom, é fundamental para você. No processo de soldagem, existe uma outra máscara correta para solda. A 3M vende ela e ela se adapta, porque os filtros dela são dos lados, não é no meio, é dos lados, se adapta à máscara de solda, correto? E para soldar, eu vou estar mostrando para vocês o próximo vídeo que eu vou fazer sobre solda. Aí eu vou entrar mais a fundo no processo de soldagem, no que eu pesquisei no YouTube, no que eu aprendi com serralheiros, com profissionais que soldaram na indústria. Então, soldagem é uma coisa muito séria, não é brincadeira, e exige uma grande responsabilidade, viu? Qualquer coisinha é problema, a peça não fica no esquadro, por isso deve usar o esquadro magnético ou o esquadro normal. Tem que bater de novo, tem que consertar o metal
para vocês terem ideia, o metal pode se deslocar do lugar no máximo 3 milímetros só. Não pode mais que isso, certo? Porque senão, dependendo do tamanho da peça e da montagem, pode dar uma diferença de 1 milímetro, entendeu? E se você for vender para algum cliente, fazer alguma peça para venda, vai dar errado, vai dar problema, gente. Então, procura sempre deixar no esquadro, evita deixar sair fora do esquadro demais. É permitido apenas até 3 milímetros, entendeu? Então, essa é a parte da esmerilhadeira, correto? Para quem está entrando na soldagem agora. Próximo vídeo agora é sobre solda, máquinas de solda, processo de soldagem e componentes. Pessoal, mais um adendo que eu quero deixar antes da gente prosseguir para a explicação sobre soldagem. Este disco de desbaste, né, ele só pode ser trabalhado neste ângulo, entende? Para frente e para trás, certo? Apenas com o peso da máquina. Você vai segurar a máquina firmemente e deixar que o peso do equipamento trabalhe ao seu favor. Este é o jeito correto de se trabalhar com esse disco. Se você trabalhar com ele assim, ele tem uma proteção aqui atrás, essas linhas aqui que seguram o disco. Os discos da 3M possuem 3: o de baixo, o do meio e o de cima. Já pensando em estilhaçamento do disco, em se trabalhar nessa posição plana ou em pé, eles desenvolveram esse sistema de 3 reforços, embaixo, no meio e em cima, já pensando em evitar o estilhaçamento desse disco devido a trancos. E quando vocês forem comprar uma esmerilhadeira, dê preferência à rotação progressiva. A minha de rotação instantânea, então ela vai fazer assim, quando ligar, ela vai dar um tranco. Primeiro você liga, depois você começa a fazer esse processo. Entendeu? Você vai fazer assim, com o peso da máquina, claro, e segurando ela firmemente. Então, para você não sofrer nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de como é que fala? Falha de execução do serviço, você deve trabalhar com ele apenas neste ângulo, certo? Respeitando a rotação máxima de cada disco. Olha lá, 4, 1 por 1,5. 4,5 é o disco de 4,5 da máquina, que suporta 115 milímetros vezes 4,8 vezes 22,2 milímetros, certo? É só isso lá dentro. Agora vamos prosseguir para as explicações de processos de soldagem. Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos passar para os processos de soldagem e EPIs necessários para ser utilizado neste processo de soldagem. Vamos passar para o famoso, mais conhecido, MIG sem gás, utilizado por vários robistas, no caso eu, e outras pessoas também
e empresas e até pequenas empresas, certo? Vamos lá. Primeiro, máscara de solda automática. Para você que é robista, esta daqui é uma excelente máscara. Troca a bateria. Usa uma bateria CR2032. Ela troca pela parte interna. Ela faz, se eu não me engano, todos os processos de soldagem. Aqui. MIG, FluxCore. Esse é o arame tubular autoprotegido. Ele se equipara a um arame usado muito na indústria. Para solda, ele é como se fosse o 7018, o eletrodo 7018. Nós vamos entrar lá. De preferência, eu já falo logo, de preferência componentes da ESAB, tá, gente? É bem melhor, apesar de ter um preço bem salgado, mas faz jus ao preço. Eletrodo revestido, TIG, corte plasma e esmerilhamento, certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Essa é luva, Super Luva, uma marca muito boa. Avental de raspa, tipo barbeiro, porque se você for soldar, não cair no seu ombro, né, nada do tipo, entendeu? Então dê preferência a avental tipo barbeira. O raio ultravioleta do processo de soldagem, ele é radioativo. Tanto é que nós usamos protetor solar contra a radiação UV. Ao encostar um eletrodo ou o arame e criar um curto-circuito para o processo de soldagem, ele gera esta luz, conhecido como radiação ultravioleta. É equivalente à luz solar, tanto é que máscaras que não trocam a bateria têm uma bateria embutida que recarrega automaticamente com a luz da solda ou a luz solar. Então, não deixe seu braço descoberto, sem luva, sem as proteções adequadas para fazer o processo de soldagem e principalmente máscara. Se você não tiver a máscara apropriada para soldagem, que é a certa a se ter, né, utilize esta, certo? Vamos lá. Arame tubular, MIG sem gás, que é o que a gente mais usa, né? É o mais barato, o cilindro de gás é muito caro. E não é qualquer cidade que tem, né? Qualquer cidade faz recarga, um monte de enjoo, você tem que levar cilindro. Eles vêm pegar, cobram uma taxa. Aí MIG sem gás. Esse aqui é um arame da Super Torque, eu vou mostrar para vocês ali. Vamos lá, gente. É o seguinte. Após a abertura desta embalagem que vem, por isso eu dou um pouco mais de preferência a Super Torque e a ESAB. Comprem de 1 kg, tá? Porque se você não for usar muito, não adianta, 5 kg. Esse arame tem um prazo de validade apenas de 1 ano. Depois de 1 ano ele começa a falhar. Após a sua abertura, o prazo é de 1 ano. Ele deve ser mantido numa estufa a 100 e poucos graus, se eu não me engano, por aí. Todo eletrodo, todo arame sem gás, que vem com revestimento interno, como se fosse o eletrodo ao contrário. O eletrodo, o aço vai por dentro a ser derretido e o revestimento por fora. O arame tubular é ao contrário. Ele é de fora para dentro. Entendeu?
Esse tipo de processo flux core, que se equivale à dureza de uma solda muito boa, muito resistente a um eletrodo 7018, ou até melhor, 1000 vezes melhor, ele usa argônio e oxigênio, gás mistura e esse tipo de arame, só que é um outro arame desenvolvido. Esse é por 3 processos: arco submerso, gás de proteção e eletrodo revestido. Então você vai soldar nele, você vai precisar do gás mistura, e quando você soldar, ele tem que levantar a casca do eletrodo para ficar uma boa soldagem, certo? Ou ser facilmente removido, tá certo? Isso daqui, gente, é mais para indústria, entendeu? Que você compra um arame daquele, só vende 5 kg, numa ponta de tocha 1.2. Então você já tem que ter uma maquininha mais melhor, que aguenta mais. E você tem que ter argônio, então raramente você vai comprar mais o 7018, que é para chapa grossa e alta penetração. Esse arame é multipasse. Esse não, esse é passe único. Você só vai fazer um cordão de solda assim, até a chapa, até uma espessura de chapa de 5 milímetros. Mais que isso, não pode, e não pode fazer outro passe do lado, nem outro do lado. Que você já iria entrar no processo multipasse. Não. Ele é um arame desenvolvido para chapa de 5 milímetros para baixo em apenas um passe. Certo? Você não pode fazer uma solda em cima da outra usando esse arame, que não dá certo, não funciona. Ele é excelente para unir cantos de peças, certo? Eu vou mostrar o exemplo mais para frente quando eu trazer um martelo que eu soldei, tá? Não toque neste arame após de aberto sem luvas. Se você tocar e for guardar ele por um tempo, vai gerar, pela oleosidade da sua mão e a umidade presente na sua mão, o suor que é salgado, vai gerar oxidação e vai vir a enferrujar e você vai ter problema depois. Use esta luva para poder manusear esse arame, ou uma luva equivalente, certo? Máquina de solda, vamos lá. Essa daqui é uma Kender SS160. Uma Kender S160. Para você tá soldando aqui o arame, tá vendo, gente? A ponta do arame. Para você tá soldando usando essa máquina, que eu paguei 1.600 e pouco nessa máquina. É uma máquina semi-industrial. Você tem que, no processo sem gás, colocar aqui, fazer a inversão dos cabos, negativar a tocha. Você vai colocar ela aqui, apertar bem, para não ter folga. Esse já indica, já falou que esse é 16 milímetros, esses cabos. É uma conexão de 9 milímetros, Euroconnector. Não pode, Euroconnector é porque tira para fora, tá, gente? Você pode guardar os cabos, tirar e colocar. Isso aqui apresenta defeito, com o tempo você precisa trocar. O que acontece? É 16 milímetros, 16 milímetros é suportado até 200 amperes. Mais que isso você já tem que trocar, certo? De 201 a 300 você já tem que fazer a troca por um cabo de 25 milímetros, certo? E é caro. Ele não é 100% cobre, ele é metade alumínio e metade cobre.
As máquinas que acompanham 100% cobre até o momento de hoje é somente as máquinas da ESAB. ESAB é uma grande marca, muito boa, a melhor do mundo. Só que essa marca é a maior fabricante do mundo de máquinas de solda. Essa marca Kandi, gente, não é qualquer marca. É uma grande marca conhecida mundo afora e muito respeitada e conceituada na indústria também, certo? Aí, ela faz eletrodo revestido, TIG e MIG-MAG. Vamos lá, tomada de 20 amperes, somente até 140 amperes, ou 130 amperes, 130 amperes para baixo, só. Não utilize mais do que isso, porque vai derreter, vai dar curto-circuito, fechar um curto e vai queimar sua máquina. E é caro essa máquina. Mais uma coisa, você tem que ficar atento a quantos por cento. Essa é monofásica 220, não tem ela na versão 110. Até o momento que eu conheço, não. Ó, você tem que ficar esperto nisso aqui. Essa máquina não pode trabalhar no sol. Ela é feita para trabalhar na sombra. Em altas temperaturas, em calor, 40, 30 graus, igual tem no Brasil, você tem que trabalhar abaixo. Você tem que trabalhar numa amperagem mais baixa, 100, 80, entendeu? Ó, eletrodo revestido, ela faz 100% o dia inteiro soldando a 63 amperes. Ela puxa da tomada 22 amperes e meio. A 60% a 81 amperes, 6 minutos soldando. Tem uma tabela na internet que especifica a quantidade de minutos que você deve ficar descansando, certo? 6 minutos soldando e 8 descansando, se eu não me engano. 20%, 2 minutos soldando, e se eu não me engano parece que é 8 minutos descansando. Esse aqui é 6 minutos descansando, alguma coisa assim. Tem a tabela na internet, depois vocês procuram, viu, gente? Processo MIG, 100% a 72 amperes, 60% a 92. Eu utilizo mais essa faixa aqui, porque, cara, você não vai ficar soldando o tempo todo. Você solda um pouco, para, limpa a peça ali, a máquina já começa a se abaixar a temperatura. Ela tem proteção contra surto de energia, contra altas temperaturas, né? Ela desliga, aí você vai deixar, ela vai desligar e você deixa ela ligada para ela ir esfriando gradualmente. É ventilação forçada. O que é ventilação forçada? Parece que tem um cooler ou dois aqui, mas é um cooler que ele trabalha numa potência maior. Isso é ventilação forçada. Esse cooler puxa o ar e faz a ventilação lá dentro. Entendeu? Ventilação forçada é isso. A maioria das máquinas tem. Porque precisa de resfriar, né? Os componentes. É tipo uma placa de computador que tem ali dentro, viu, gente? Processo TIG, 100% a 63, 60% a 80, 2, 20% a 200 amperes. Ou seja, para o processo de soldagem TIG, você precisa de argônio puro, certo? Para poder fazer a soldagem. E vai soldar inox, alumínio, você precisa injetar argônio puro dentro do cano ou da peça a ser soldada, fazer o fechamento ali para não dar
Não é corrosão não. Isso, para não dar corrosão do metal. Ele fica feio, fica cheio de bolinha por dentro na solda. Então você precisa fazer a proteção com gás de purga, que é argônio puro. Se não me engano, a entrada pro gás, liga e desliga da máquina. Primeiro, para você soldar, você liga a máquina e deixa ela estabilizar. Ela vai fazer quando ela fizer isso, vai fazer você pode começar a soldar. Mas quando ela tiver não solda ainda. Você tem que dar uma margem de tempo para ela curta, para ela poder estabilizar a energia dentro dela. Tá entendendo? O que acontece? Vamos lá. Agora vamos para as dicas. Aqui tá o arame Super Torque, 1 kg. Se não me engano tá 70 e pouco, quase 80. Regulagem da tração. Aqui você aperta, que o motor vai puxar junto com esse motor. Esse aqui é uma peça que ela tem um freio. Quando você parar de soldar, ela para. Freio automático. Aqui tem um motor de 24 volts. E mais uma coisa, uma dica: quem vai soldar no arame tubular tem que ter esta rodanha. Deixa eu ver se for isso, com esses entalhes para facilitar o tracionamento do arame, correto? O que acontece? Essa rodanha, se for 0.8, 0.9, alguma coisa assim, o 0.8 tem que ficar pro lado que vai puxar a tração, onde o arame tá passando, tá vendo? Cada tipo de metal tem um tipo como é que fala? De tocha, a tocha é mais curvada, a tocha é mais aberta. Principalmente alumínio, é mais aberto, alumínio inox. Você tem que comprar uma outra tocha, retirar isso daqui, colocar uma fita de poliamida, mudar praticamente quase toda a estrutura da máquina, tá, gente? É um processo bem chatinho. Como que você vai saber o aperto ideal do tracionamento do arame? Vamos lá. Você vai pegar a sua tocha, colocar aqui, puxar. E você vai fazer assim, gente. Vou colocar o celular na posição para vocês darem uma olhada. E agora sim. Suponhamos que nós estejamos com a máquina ligada, tá o bico de contato aqui, tudinho certinho, arrumado o arame. Você vai fazer assim. Você vai pegar e colocar nesta posição aqui. Tá dando para vocês verem? Aqui. Vai afastar e vai apertar o gatilho. O arame vai correr para cá e ele precisa dobrar-se. Se ele não dobrar, ela vai começar a patinar lá no tracionamento. Então ele precisa dobrar.
Precisa fazer isso daqui. Senão, não vai funcionar. Certo? Esse é o aperto ideal e o tracionamento ideal da máquina. Correto? Toda vez que você for trocar, você precisa. Por isso, nós deixamos aqui na pontinha, tá vendo? Já só no jeito de engatar a tocha para poder arrumar. Mais uma coisa. É melhor para o processo de soldagem de arame tubular sem gás vocês removerem esse bico daqui. Esse daqui, o melhor a ser utilizado no processo de soldagem Flux Core, que é aquele lá que dá a dureza do 7018. É esse bico aqui. Tá certo? Recomendações para o processo de soldagem MIG-MAG sem gás. Usem este bico aqui é para a tocha número 15, vendido pela Super Torque, certo? A Super Torque tem uma tocha que dizem que é 100% cobre. A empresa afirma, o fabricante, né? E utiliza-se este bico porque ele é melhor. O que que acontece? Vamos lá. Outra explicação. Esse bico aqui, ele chega mais ou menos até aqui. Você precisa ter uma margem segura para que esse bico de contato, para passar o contato para o arame, não encoste no metal, porque senão ele vai fundir junto. Então você deixa mais ou menos isso aqui. Tem o tanto certo a se deixado, então ele vai ficar um pouquinho mais para fora. Por que disso aqui? Eu passei, gente, silicone automotivo nesses bicos daqui, ó. O que que acontece? Para evitar grudar a bolinha aqui. Se grudar essa bolinha na parte de dentro, nessa parte aqui de dentro e na ponta do bico, não dá certo. Você tem que tirar e limpar, porque senão vai embolar a sua solda aqui, vai ficar horrível para você soldar. Essas são as baterias recarregáveis para essa máscara. Essa eu recomendo para vocês comprarem, viu? Ó, CR2032. Esse tipo de bateria que você deve usar, certo? Você pode estar passando com um pincel. Você pega na ponta mesmo do coisa aqui, ó. Você pega um pouco e passa com o pincel, para não deixar secar, né? Você já deixa aqui dentro, só vai espremendo, pegando e passando no bico assim, né? Por dentro também você passa, viu? Olha lá, igual esse daqui, tá vendo? Ele não vem todo. Você pode estar passando até aqui, ó. Até essa parte da curva. Esse bico diminui a quantidade de bolinha na solda. Eu recomendo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica. Então, colocou no negativo, fez a inversão da tocha, colocou ela negativa, colocou a garra terra positiva, fixou ela na peça, você já pode fazer a soldagem. Esse é o jeito correto. Senão, se você deixar no positivo, como se fosse com gás e arame maciço, ela vai sair muita bolinha e sua solda não vai prestar, certo? Então essa é a dica para o processo MIG-MAG. Esse alicate a gente vai estar utilizando para distorcer esse bico aqui.
Esse bico ele tem um encaixe bem aqui, ó. Tá vendo? Ele é achatado. Quando você for passar o produto, coloque um palito desse palito de palitar dente nessa pontinha aqui, ó, para não entrar silicone automotivo para dentro, aí você pode ocasionar que você não tenha um bom contato aqui na ponta, certo? E sempre observar o bico do arame. Se é bico 1.8, usa bico 1.8. Agora, no processo para aço inox e alumínio, o recomendado é que você aumente o bico, certo? O diâmetro do bico, e utilize a rodânia. Tá vendo? Esta rodânia lisa e não essa daqui para arame tubulares, certo? E troque o coisa da tocha pelo poliamida, ou seja, é melhor você comprar uma tocha de poliamida para aço inox e alumínio, certo? Aí você vai ter outra máquina dessa só para aço inox e coisa, entendeu? E com poliamida, com tocha de poliamida e arame de aço inox e alumínio, correto? E já vou adiantando para vocês, não tem solda para arame, para alumínio batido. Eu não sei se TIG, um processo, eu acho que somente no processo TIG, viu, gente? Isso aqui vocês vão ter que comprar argônio. Por isso a solda de alumínio é cara. Tá bom? Então essa é a parte de processo de soldagem no processo MIG-MAG, mais conhecido MIG-MAG, MIG sem gás, certo? Agora nós iremos passar para o processo de soldagem no eletrodo revestido. Até mais. Se ficou alguma coisa que eu esqueci de falar, quando eu for editar o vídeo eu coloco, viu? E aí galera, entrando agora o processo de soldagem eletrodo revestido. Vamos lá. Tô aqui com a inversorinha Kender também. Eu gosto da Kender, gente, porque não é uma marca ruim. Entrega uma qualidade boa de solda, não mente na amperagem. E máquina que faz milagre demais. Desconfiar a solda sem parar o dia inteiro até o 3,25, vamos supor. O 4mm, até o 4mm, até o 5mm. Sai fora, gente. Uma inversora que não mente para vocês, ela vem escrito o ciclo de trabalho dela aqui, ó. Tá vendo? E tem umas que vem escrito e mente. Essa daqui não, ó. Não, porque eu já vi os testes dela no YouTube com alicate amperímetro. Quem não faz teste em alicate amperímetro tá mentindo, gente. Infelizmente tá enganando vocês com... Tem que ter teste de multímetro, escala de corrente, tem que ter alicate amperímetro para fazer teste, tem que ter uma série de equipamento para poder fazer o teste. Eu já dou a dica para vocês do canal Souza Eletro. Ele faz os testes deles são verdadeiros, não são testes mentirosos, tá? Ok? Ó, vamos lá. Ciclo de trabalho da máquina. 100% a 125 amperes. Consome da tomada 25 amperes. Vamos lá. Ó. 80% a 140 amperes. Puxa 25,6 amperes. 60% a 160 amperes, puxa 126 amperes da tomada. Ou seja, é claro que é recomendado tomada industrial, mas por essa é uma máquina leve e eu não trabalhar nessa tensão, eu coloquei 20 amperes. Posso até perder a garantia do equipamento por fazer isso, mas é uma opção minha, tá certo? Cada um tem a sua opção. Conector 13 milímetros,
Maquininha muito boa, muito forte, tá? Não mente na amperagem na ponta do eletrodo. Vamos lá, o que que eu fiz nessa máquina para melhorar ela? Porta eletrodo ESAB Telco. É o único porta eletrodo bom o suficiente, que tem um agarre bem forte. Cara, não tem comparação. Esse porta eletrodo aqui ele é muito superior. 300 amperes, essa aqui vai até 160, então é um ótimo eletrodo. É um porta eletrodo, né? É alicate amperímetro, garra obra, né? O garra obra, o garra terra, é esse daqui, ó. É latão com coisa, o Artout. Dizem que é bronze, mas suspeito eu que seja latão fundido com bronze. Não sei dizer. Olha lá. A marca lá. Artout. É um garra obra bom, ok. Mas para passar corrente, cara, qualquer garra obra, sendo de ótima qualidade, serve. O cabo é 100% cobre. O cabo dela só é alumínio banhado a cobre, que você, quando você compra ela, vem uma escovinha, vem não sei o que, tá aqui na caixa mostrando para vocês. Só que a caixa ela tá lá dentro, depois eu pego ela e mostro. Olha só, conector 13mm, um conector bem grosso que aguenta o arroxo. Porque eu optei por cabo de cobre, porque o cabo de cobre próprio para solda 16mm suporta 160 amperes, suporta 200 amperes, tá certo? Quem falar que não suporta 160 amperes é mentira, tá? Existe uma regulagem, você só pode soldar 2 minutos. Você evita ultrapassar a regulagem da máquina, senão ela vai entrar em modo de proteção. Tá aqui, ó, modo de proteção. Ela fica piscando aqui, ela acende uma luzinha. O que que acontece? Deixa a máquina ligada, ela vai continuar com a ventoinha funcionando, ela vai desligar. Quando ela esfriar, ela volta a ligar automaticamente. Então, não bate a chave quando ela entrar em modo de proteção, não desliga ela. Você vai causar o superaquecimento por falta de ventilação dentro da máquina, tá certo? Escova de aço, muito necessário, manual, no feijão e arroz aqui, ó, tá Wonder, boa, recomendo. Tem que ser assim, pelo menos umas quatro linhas, tá? Martelinho, é uma marca tão conhecida, mas tá aí, né? Um martelinho picador, só um martelinho picador. E vamos lá, na explicação. Aqui, eu vou pegar o tripé da câmera para ficar melhor para vocês. Para poder fazer a explicação adequada. Vamos lá, só um minutinho. Como todo mundo sabe que solda não é brincadeira, é responsabilidade, assim como tudo na vida da gente tem que ser. Olha só, esse daqui é um eletrodo OK serralheiro da ESAB E6013. O que que acontece? Esse eletrodo é indicado para soldas que não exigem grande responsabilidade, que não vai receber impacto e nem vai receber vibração e nem vai ficar movimentando de um lado para o outro, igual gangorra, ficar assim para lá e para cá, peça de metal, entendeu? Para esse tipo de situação,
vocês devem usar este eletrodo, certo? Eu estou explicando aqui, gente, o jeito correto que funciona, que é explicado por pessoal que trabalhou em caldeiraria, trabalhou na indústria. Esse é o jeito certo de você trabalhar com o eletrodo. Ele tem uma temperatura de secagem e de aquecimento, manter aquecido. Depois que você seca o eletrodo, você tem que mantê-lo aquecido, certo? O mínimo de vezes você só pode, o máximo de vezes você pode secar um eletrodo são 3 vezes, entendeu? O eletrodo de celulose, que é o 6010, é diferente, ou 6011, se eu não me engano, por aí. É 60 alguma coisa. Esse tipo de eletrodo, ele, acho que é o 6010 mesmo, ele é feito de celulose, então o revestimento dele acaba muito rápido. Você tem que soldar mais rápido, numa amperagem maior. Se a chapa for muito fina, você vai deslizar ele mais rápido, né? Caminhar com ele mais depressa, para não furar a chapa. Se der, o que acontece? Esse eletrodo 6010, se eu não me engano, ele é usado para passe único. Por aqui, ó, passe de preenchimento, passe raiz. Apenas, quer dizer, somente para passe raiz. Ele não é desenvolvido para multipasses, entendeu? Qual o eletrodo que eu uso multipasses em solda de grande responsabilidade? Para raiz 6010 e para multipasses e passes de acabamento e 7018, não importa a marca. Eu recomendo o ESAB. Esse é um eletrodo 7018. Ó, tá vendo? Ele já fala para mim, esse eletrodo só pode ser secado 3 vezes a uma temperatura de 350 graus. Entende? E mais uma coisa, isso é só 3 vezes e depois dele seco ele tem que ser mantido a uma temperatura de 153 graus, como manda a norma que foi desenvolvida para eletrodos. Essa norma ela é mundial. Cada fabricante fala a temperatura de secagem e de mantenimento da temperatura. Só que existe uma regra mundial que foi desenvolvido por um catálogo de regras, né, gente? Então, a gente tem que procurar obedecer essas regras. A minha indicação é que não sequem. Porque se você secar, você já vai ter um problema. Então, você vai ter que manter uma temperatura maior. Eu recomendo que esquente levemente ele para poder soldar. Só. E não... Se você comprar uma caixa de eletrodo daquelas 18, 17, você tem que mantê-la assim, ela em pé. O sentido da seta da caixa vai estar indicando e só pode ser usado madeira. Ele só pode ficar apoiado em madeira. Todo eletrodo só pode ficar apoiado sobre madeira ou em pé, quando é 18 kg ou mais. Nessa posição, para que não tenha a quebra do eletrodo, da ponta do eletrodo. Você tem que guardar ele assim, em caixas grandes. A gente está falando de caixas de metais, né? Que vem bastante quantidade de quilo de eletrodo. Então, o que acontece? O eletrodo 7018 e o 6013, qualquer eletrodo, eles podem ser aquecidos. O 6010 recomenda-se que não, porque ele é um eletrodo de celulose. Então, seu revestimento, dependendo da quantidade de calor, da amperagem, acaba muito rápido. E ele tem que ficar afastado 10 centímetros da parede, para não receber a umidade da parede. Somente as caixas de 5 kg podem ser guardadas assim, deitadas, certo? A mais de 5 kg não pode ser guardado deitado.
certo? Vamos lá. Esse é um eletrodo 3,25 e 7018. Ele consegue derreter melhor do que esta marca, Comarco. Na minha cidade eu não consigo achar outra caixa de eletrodo diferente, então eu comprei Comarco, né? A18 e 7018. Se eu não me engano, eu acho que essa linha é uma linha da ESAB, mas existe o OK 4804. Ele é um eletrodo 7018, só que sem o nome Comarco, certo? Ele é um pouco melhor. Ele é assim, um melhor, né? Porque a fabricante ESAB, ela se destacou muito no mundo das soldas, até inventaram um eletrodo. Ó, e 7018. Esse é um eletrodo, se eu não me engano, é uma caixa branca, parece o... Não é o World Division, não, é uma outra marca lá. É um eletrodo muito bom. Melhor derretimento do que esse aqui. E por ser 3,25, a abertura de arco é melhor. Abertura de arco melhor, né? Não é derretimento, não. Característica do 7018. Ele é para aguentar impactos, vibração, balanço, por exemplo, deslocamento do metal. Ele é um eletrodo para responsabilidade e multipasses. Após um passe raiz com o eletrodo 6010, você dá os passes de preenchimento e os passes de acabamento com este eletrodo, principalmente se for mola de caminhão ou chassi de caminhão. A sua máquina, no site do fabricante, discrimina até qual bitola de eletrodo ela consegue soldar com uma margem de segurança, para não estragar ela e aumentar a vida útil dela. Aquela máquina, tem gente que faz teste nela até no 4mm. Eu não recomendo que você compre esta máquina para você soldar 4mm, a não ser que esteja escrito nela que ela solda até 4mm. Porque eu recomendo que você trabalhe com 2,5, principalmente você que vai mexer com hobby, igual eu. Aumenta a vida útil da sua máquina, a durabilidade das peças fica melhor, você não desgasta a máquina. E mais uma coisa, entrou em modo de proteção, deixa ela ligada até resfriar, o cooler trabalhando. Quando ela voltar a ligar, acender a luz da amperagem, o LED mostrador da amperagem aparecer, ela está pronta para você usar de novo. Terminei o serviço, vou desligar. Espera um pouco, deixa ela ligada um pouco, um prazo de 5, 10 minutos. Com ela ventilando lá dentro para ela chegar a uma temperatura adequada. Outra coisa, não transporte e não solde com a máquina inclinada em um ângulo de mais de 10 graus. No manual, o fabricante recomenda-se que não deixe a máquina ficar em um ângulo muito instável, que passe de 10 graus. Ela aceita um limite apenas de 10 graus. Por que? Eu não sei, mas não pode deixar no sol. Essa máquina não é feita para ficar no sol, ela é feita para trabalhar na sombra. Em temperaturas ambiente muito alto, 25, 30, 40 graus, ela tem que trabalhar com capacidade reduzida, ou seja, 80, 100, dá um intervalo de tempo para ela, solda mais um pouco, para. É assim, não pode ultrapassar, porque uma máquina dessa, gente, está em torno de 700 e tanto. Se você estraga uma peça dali de dentro, da placa eletrônica, são as peças original, que realmente são original, são caríssimas.
Então é uma máquina aqui para você ter 2, 3 anos de uso tranquilo, se você não abusar dela. Tem que lembrar que essa máquina ela é uma máquina para uso hobby. Você quer comprar uma máquina industrial que aguenta o tranco LHM 242i da ESAB, modelo global, tá? E martelo picador. O ideal é que você não bata com muita força, senão você vai furar o metal, que você bata de leve ali no local, só que é muitas pancadas, né? Por isso tem essa mola aqui, entendeu? Para você não cansar o seu braço, tá certo? Toda solda deve ser limpa, o local preparado, lixado para receber a solda. Não se faz solda sem a limpeza do local. Tem gente que faz? Tem. Ah, eu posso usar o 6010 para trabalhar no sujo, com a peça suja? Pode, mas não é o indicado, não é o correto. Ao longo do tempo, a solda começa a trincar e a rachar, certo? Então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente está fazendo. E no mais, eu acho, salvo engano, é isso mesmo que eu queria falar para vocês. Lembre-se, lembrou soldagem, responsabilidade, processo de soldagem, limpeza do metal, corte do metal, preparação até a hora da soldagem. Não é de uma vez, não é de qualquer jeito, não é de uma hora para soldar ali tá pronto. Não é assim. Se não fosse para ser assim, não existiria a palavra processo de soldagem. Existe um tempo para o preparo das peças, existe um tempo para o corte, o preparo das peças de metal, a limpeza, tudo. Até a hora da soldagem, para que saia uma solda de qualidade, principalmente você que mexe com serralheria, para que os seus clientes não venham reclamar. Ah, um amigo chegou aqui, bora soldar isso aqui, que não sei o que, deixa que eu soldo para você, o cara solda mais ou menos. Não vai funcionar, não vai prestar. Mais uma coisa que eu já ia me esquecendo, o 3,25, ele é um eletrodo para preenchimento rápido. Para preencher grandes quantidades, lugar que vê que dá para você dar um passe se você usa ele, ou que tenha muita coisa. Existe 4 e 5 milímetros, eu não sei se tem 6 milímetros, mas eu conheço até os 5 milímetros só. 5 milímetros já são para máquinas industriais com energia de 450 watts para cima. Isso é na indústria, que tem aquele transformador grande, pega a energia e transforma em 450 watts, 500 watts, 1000 watts. Isso já é mais para a indústria, tá certo? E no mais é só isso mesmo. Processo de goifagem. Goifagem não é feita com essas máquinas. Existem as máquinas industriais específicas para goifagem. Uma máquina dessa mínima é 10 mil reais, certo? Processo oxacetileno. Eu não mexo por enquanto porque é um processo caro. E se você comprar uma lixadeira de 2.500, 2.800 RPM, uma lixadeira sai em torno de R$ 2.500 por aí. Vai fazer o mesmo processo, só que há necessidade do oxacetileno em peças muito grossas, que é necessário. Isso é mais a parte industrial, gente. A gente vai mexer com hobby, não precisa tanto disso. Mas uma lixadeira de 9 polegadas é bem indicado, com disco somente para corte, desbaste, entendeu? Ela é industrial, mas não abusa da ferramenta. Trabalha com ela direitinho. Outra coisa, tomada para máquina de solda, no mínimo 20 amperes, tá? No fio mínimo 4 milímetros, o ideal 6 milímetros, dependendo da amperagem que a máquina puxa da tomada. Existem máquinas que não podem ser conectadas em fios muito finos e exigem tomadas industriais, certo? No mais é isso mesmo. Até mais. Um abraço.
Aí, gente, como prometido, tá aqui o que acompanha. Um porta-eletrônico normalzinho, aqui esse cabo lá que é só alumínio, escovinha padrão, garra terra padrão, tá? E mais um erro que eu cometi, ele vai do 1,25, 1,5 até 4 milímetros, viu? E mais uma coisa, eu errei também na parte da energia. Ela é 27,9 ampere que puxa da tomada nessa faixa de 100%. As outras demais, deixa eu ver aqui, é 36 ampere, viu? Tá vendo? Certo? Então dá para você trabalhar até 125 ampere, tá certo? Mas se você trabalhar um pouquinho a 140, 130, não tem problema, só não pode ser o dia inteiro, entendeu? Até porque a máquina não aguenta e até porque você não vai esforçar a sua máquina à toa, né? Tá certo? Falou! Aqui, gente, essa é a solda realizada na marreta com eletrodo 7018. Tá vendo? Aqui onde ficou poros. Esses poros se dá quando você afunda o eletrodo na poça de fusão. Não pode. Tá vendo? Eu aqui, como eu tava iniciando muito, e ainda eu dei essa pequena afundada, mas a solda para ser feita em marreta, impacto e vibração é 7018, viu? É para grande responsabilidade. Olha só, o ideal é que a minha solda chegasse nesse ponto aqui, ó, sem poro, sem nada, porque no indústria isso aqui não passa. Poro não pode ter poro em solda, tá certo? Esse outro aqui, ele foi feito no MIG Mag, tá vendo? Quase não dá poro nenhum no MIG sem gás. Eu coloquei esses reforços do lado do martelo para melhorar a força, né? Dar mais resistência. O processo MIG sem gás, ele é muito indicado para esses cantos assim, tá vendo? Aqui e aqui. Aí você tem uma coisa, aí você tem um desnível aqui, você faz assim, ó. É muito indicado, mas muito mesmo indicado para esse tipo de processo. Tá certo? Laterais, canto. Ele é muito bom. Isso aqui é um Belota. Um martelo muito bom. Comprei aqui na minha cidade, tava com bom preço. Aí eu aproveitei e comprei, porque um martelo desse na internet é R$140, se eu não me engano. E aqui eu achei ele por 69, 70. Aí, ó. Espessura 2 milímetros. O tubo eu não sei falar a especificação dele, tá? Isso aí depois eu tenho que estudar mais para poder saber direitinho as especificações dos metalon, perfil, se é um quarto, se é não sei o que, entendeu? Mas ficou uma solda muito boa. O rapaz testou ali na porteira que ele fez e o bicho ficou bruto, viu? É o martelo ideal para você trabalhar com coisa mais bruta. Esse daqui, esse cabo aqui, todo martelo, coisa que vai receber vibração, não se usa cano de ferro. A gente coloca porque a gente usa de vez em quando, mas se for usar todo dia martelo, o ideal é que seja de madeira ou, se eu não me engano, de fibra de vidro ou um outro material lá. Porque a vibração do martelo passa para a mão, não absorve a vibração, sua mão que absorve, e isso começa a dar problema para você mais para frente, nos nervos, certo? Então é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. Falou, até mais.